Relatos de OVNIs em Manaus. Casos e fatos relevantes e inexplicáveis. Duas histórias de OVNIs em Manaus que causaram grande impacto na mídia local, nacional e internacional. Manaus, com sua vasta floresta amazônica e atmosfera mística, sempre foi palco de inúmeros relatos sobre objetos voadores não identificados. OVNIs. Dentre os muitos casos, dois se destacam pela quantidade de testemunhas e pela repercussão na mídia. Primeiro, o caso do OVNI em forma de charuto. Um dos relatos mais famosos ocorreu na década de 1970, quando então, um objeto em forma de charuto, e aqui cabe uma observação. É importante ressaltar que nessa época, não era comum esse tipo de avistamento de OVNI em forma de charuto. Esse avistamento foi feito por diversas pessoas em Manaus. A descrição do objeto era bastante similar, tendo a forma cilíndrica alongada, luminoso e silencioso, que sobrevoava a cidade a baixa altitude. Testemunhas. Milhares de pessoas afirmaram ter visto o objeto, incluindo pilotos de avião, policiais e moradores locais. Impacto do avistamento. O caso ganhou grande repercussão na mídia nacional e internacional, gerando diversas teorias sobre a origem do objeto, desde balões meteorológicos até naves extraterrestres. Investigações. As autoridades da época investigaram o caso, mas não conseguiram encontrar uma explicação concreta para o fenômeno. O caso do OVNI em forma de charuto em Manaus, um mistério persistente. Embora os casos mais divulgados sobre OVNIs em Manaus envolvam objetos luminosos e discoidais, existe um relato menos conhecido, mas igualmente fascinante, que descreve um objeto com uma forma bastante peculiar, um charuto. Olá, você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer, e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça de, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado! Vamos lá então! Detalhes do relato do OVNI em forma de charuto. A história, embora vaga em relação a datas e nomes específicos, relata o avistamento de um objeto cilíndrico, semelhante a um charuto, sobrevoando a região de Manaus. Testemunhas descreveram o objeto como sendo metálico, com luzes intensas nas extremidades, e um tamanho consideravelmente grande. O que torna esse caso peculiar é a descrição da forma do objeto. Enquanto os clássicos discos voadores são mais comuns nos relatos ufológicos da época, a forma de charuto é menos frequente e, portanto, mais intrigante. Possíveis explicações e dificuldades em analisar o caso. Assim como em outros casos de OVNIs, encontrar uma explicação definitiva para esse avistamento é desafiador. Algumas hipóteses foram levantadas. Balões meteorológicos. Balões meteorológicos podem ter formas alongadas e, em determinadas condições de iluminação, podem parecer objetos metálicos. Aviões experimentais. A região amazônica é vasta e pouco povoada, o que pode facilitar a realização de testes com aeronaves experimentais com designs inusitados. Fenômenos naturais. Fenômenos atmosféricos como nuvens lenticulares ou sprites podem ser confundidos com objetos voadores não identificados. Por que é difícil analisar esse caso? Devido à época em que esse avistamento ocorre, a falta de evidências do tipo fotos ou vídeos de alta qualidade dificultam a análise mais aprofundada do ocorrido. Como na maioria dos relatos de OVNIs carece de evidências concretas. Subjetividade das testemunhas. As descrições de objetos voadores podem variar significativamente de uma pessoa para outra, influenciadas por fatores como a distância, a iluminação e o estado emocional da testemunha. Fenômenos psicológicos.
A mente humana é capaz de criar ilusões, e a expectativa de ver um OVNI pode influenciar a percepção de um fenômeno natural. O fascínio pelo caso do OVNI em forma de charuto. A forma peculiar do objeto, aliada à falta de uma explicação definitiva, torna esse caso especialmente intrigante. A imagem de um objeto cilíndrico, metálico e luminoso sobrevoando a floresta amazônica evoca sensações de mistério e maravilha, alimentando a imaginação de entusiastas da ufologia. Segundo, o caso do piloto que evitou colisão com um OVNI. Em um incidente mais recente, um piloto de avião comercial relatou ter realizado uma manobra evasiva para evitar uma colisão com um objeto luminoso não identificado enquanto sobrevoava a região de Manaus. Relato do piloto. O piloto descreveu o objeto como uma esfera brilhante, que se aproximava rapidamente de sua aeronave. Para evitar um acidente, ele foi obrigado a manobrar bruscamente. Investigação. As autoridades aeronáuticas investigaram o caso, mas não encontraram vestígios do objeto em seus radares. Repercussão. O caso gerou grande debate na comunidade ufológica, com diversas interpretações sobre o que poderia ter sido o objeto avistado pelo piloto. Por que esses casos são tão marcantes? Número de testemunhas. A quantidade de pessoas que afirmaram ter visto os objetos aumenta a credibilidade dos relatos. Diversidade de testemunhas. A presença de testemunhas com diferentes backgrounds, como pilotos e moradores comuns, fortalece a evidência. Falta de explicação. A ausência de uma explicação científica concreta para os fenômenos observados alimenta a imaginação e a curiosidade do público. É importante ressaltar que, apesar da grande quantidade de relatos, a natureza dos OVNIs ainda é um mistério. Muitas vezes fenômenos naturais, tipo meteoros ou balões meteorológicos, podem ser confundidos com objetos extraterrestres. Porém, a persistência dos relatos e a falta de explicações definitivas continuam a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo. Vamos aos detalhes do caso. Data: o evento ocorreu em 2007. A aeronave. O voo era operado pela extinta TAM, Linhas Aéreas, atual Latam. O objeto. O piloto descreveu o objeto como sendo uma estação espacial emitindo uma luz intensa e movimentando-se de forma errática. Manobra evasiva. Diante da iminente colisão, o piloto realizou uma manobra evasiva para desviar da trajetória do OVNI. Equipamento de bordo. O sistema anticolisão de bordo, CAS da aeronave, teria detectado a presença do objeto, alertando o piloto sobre o risco de colisão. Relato oficial. O piloto registrou o incidente em um relatório oficial, informando a ocorrência ao 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 4ª. Impacto e análises. Repercussão na mídia. O caso ganhou ampla cobertura na mídia nacional, gerando debate sobre a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de encontros entre aeronaves e OVNIs. Dúvidas e críticas. Apesar da gravidade do relato, muitos céticos questionaram a veracidade do ocorrido, sugerindo que o piloto pode ter confundido o OVNI com outro objeto voador, como um meteoro ou um balão meteorológico. Falta de evidências. A ausência de provas concretas como fotos ou gravações dificulta a confirmação da existência do OVNI e da manobra evasiva realizada pelo piloto. Explicações alternativas. Algumas hipóteses foram levantadas para explicar o ocorrido, como falhas no equipamento de bordo, ilusões ópticas, ou até mesmo a presença de aeronaves experimentais não divulgadas. Por que esse caso é tão relevante? Piloto comercial. O fato de o relato ter sido feito por um profissional da aviação com experiência e treinamento aumenta a credibilidade da história. Equipamento de bordo. A confirmação da detecção do objeto pelo CAS reforça a alegação do piloto. Manobra evasiva. A decisão de realizar uma manobra evasiva indica a gravidade da situação e a crença do piloto de que havia um risco real de colisão. Em resumo, o caso do piloto que evitou uma colisão com um OVNI em Manaus
é mais um, dentre muitos dos intrigantes e controversos casos e relatos da ufologia brasileira. Embora a falta de evidências concretas dificulte a confirmação da veracidade do relato, o caso continua a gerar debates e fascinar o público. Os casos de OVNIs em Manaus mostram a diversidade de relatos ufológicos na região amazônica. Essas histórias continuam a fascinar e intrigar as pessoas, mostrando que o interesse por fenômenos inexplicáveis é algo inerente à natureza humana. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, e ative o sininho para ser notificado e receber atualizações regulares. Até o próximo vídeo!